Fala, time! Que alegria ter você por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, por ter você aqui ao nosso lado. Você que ainda não se inscreveu no canal, você tem a oportunidade de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com o máximo possível de pessoas. Também eu quero agradecer, né? Eu quero pedir a produção para depois colocar aqui o meu Instagram, porque tem muita gente vindo do YouTube para o meu Instagram. A gente tem conversado lá. E que alegria poder te auxiliar nessa fabricação do campeão que você vai se tornar. Este é o Fábrica de Campeões e o nosso propósito é te ajudar a contribuir com a sua carreira da forma mais relevante possível. E hoje, para brilhantar ainda mais o nosso Fábrica de Campeões, estou recebendo ele, Navarro Júnior, um amigo, um sócio, um cara que vai contribuir muito com você, empreendedor, você que trabalha na área de vendas. Então, Navarro, seja bem-vindo. Alegria te receber, cara. Muito bom estar aqui com vocês. Esse é o Navarro Júnior. Quer falar um pouquinho sobre você primeiro? Eita, vamos lá. Eu sou Navarro Júnior, né? Sou terceiro filho de 3, nascido e criado aqui em Divinópolis mesmo. Sou filho de ferroviário, minha mãe era do lar. E uma determinada época eu resolvi começar a empreender, né? Desbravar esse mercado que eu comecei há muito tempo atrás. É isso aí, um pouquinho, nós vamos falar hoje um pouco sobre isso, tá, pessoal? Sobre aproveitar oportunidades, sobre uma visão além do alcance, sobre crescimento, coragem, sobre o vendedor de antigamente, o vendedor de hoje. O Navarro é autoridade em vendas, é um cara que já tem uma carreira aí com muita longevidade, com muito reconhecimento, muitas medalhas, muitas conquistas. Eu queria, Navarro, começar aqui o nosso papo, tá? Você contasse um pouquinho como tudo começou, né? Qual foi o botão de start ali que você viu a oportunidade de começar nesse negócio? Porque o Navarro trabalha na área de... Nós somos sócios, né? Na maioria das empresas, na área de telecom, energia, agora na área industrial também, né? Construção civil. Construção civil, nutracêutico, né? Nutracêutico. E por aí vai. Mas tudo começou com telecom, né? Tudo começou com o telefone. Eu sou da época do cartão telefônico, né? Eu trabalhava numa empresa e a gente vendia cartão telefônico. Aquele cartãozinho que você tinha que raspar mesmo e digitar o código. Então, o meu conhecimento... antes daquele de colocar no orelhão em si. Não, o de orelhão era um cartão. Ah, tá. Eu já vendia o cartão pro celular. Ah, entendi. Você raspava e copiava o código, tinha lá R$15, R$25 e R$50. Eram os cartões. Ah, entendi. Era o celular pré-pago e o cartão de carro. O cartãozinho que você raspava e colocava. Isso há quanto tempo atrás? Aproximadamente 27 anos. 27 anos. Atrás. E era um mercado assim, muito interessante, porque era um mercado que era muito aquecido, né? Quase ninguém tinha telefone de linha, porque naquela época a linha de telefone ainda era muito cara. Em algumas operadoras ainda era comprada até em dólar. Então o pessoal optava por ter o pré-pago, que era uma forma de ter um controle melhor. E as ligações eram muito caras. As pessoas não conseguiam medir a quantidade que eles ligavam, então eles optavam por ter o pré-pago, que era mais fácil de ter uma gestão do plano deles. Que legal. E olha, né, como que tudo mudou, a tecnologia mudou em 20 e poucos anos, né? É absurda a velocidade de evolução que nós tivemos aí. Na verdade, quando eu comecei, o telefone não mandava nem SMS, né? Quem tinha grana na época tinha um pager, o telefone era só ligar e desligar. Não tinha outra coisa. Aí o cara andava com o pagerzinho do lado, aí quando ele... É o famoso bip. Bip, né? É o famoso bip. Eu acho que boa parte da audiência lá não acompanhou isso não, viu? Não. Eu falo assim que eu trafeguei por todas as áreas do telecom, né? Desde quando o telefone teve o primeiro jogo da cobrinha, né? Que era o WCDMA ainda, que era tecnologia, depois surgiu para o GSM, depois veio para o 3G, 4G, 4G Plus, e agora nós estamos com 5G. Já. 5G. E aí você vendendo os cartões, como que eram as vendas? Você ia de loja em loja? E tinha de loja em loja, né? E era uma questão muito complexa, porque o cartão naquela época era dinheiro. Né? E eu
vendia aí em torno aí de 60 mil, 70 mil de cartão por semana. Uau! Então, o dono da empresa, que era um cara lá da cidade de Formiga, ele vinha na casa da gente, minha casa tinha um cofre, que ele colocou o cofre, né? E todo sábado nós íamos para Formiga, 4 num carro, levar o dinheiro e pegar cartão. Então, em determinadas regiões, por exemplo, o cara de Contagem, ele já foi várias vezes perseguido, já foi assaltado, porque o cartão valia dinheiro. Entendi. Né? E a gente vendia muito de loja em loja mesmo. Né? Antigamente, o que mais vendia era banca de jornal e revista, que hoje praticamente nem existe mais. Era o que mais vendia o cartão. Olha só que interessante, aí o pessoal saía a notícia, ó, o cara ali vendeu 70 mil, 100 mil de cartão, e ainda tinha essa periculosidade ainda, né? Eu ia ao banco, eu fazia a rota do centro, que era a rota que mais vendia, eu ia ao banco 3, 4 vezes por dia descarregar malote. Né? Tudo que era em dinheiro, eu ia no banco e já fazia o depósito, vendia uma quantidade, ia no banco, fazia o depósito, já para evitar de ficar andando com dinheiro. Entendi. Às vezes o que eu levava para casa era cheque ou dinheiro trocado, você tinha que ter um troco para o pessoal. E daí, em meio às vendas, surgiu a oportunidade de entrar direto para o Telecom? Como que foi isso aí? Olha, André, esse é um caso legal também. Na verdade, como eu falei, eu sou filho de ferroviário, né? Meu pai é funcionário federal. E o meu sonho de vida era trabalhar numa empresa que eu tivesse um salário fixo, né? Que eu pudesse chegar às 5 horas da tarde, soltar a ferramenta, que eu não precisava nem segurar a caneta, eu precisava de uma ferramenta, eu queria ser um trabalhador. E final do mês ter meu ticket refeição, não sei se as pessoas vão lembrar aí, né? Desculpa se não vai lembrar, do ticket refeição do papelzinho. Papel ainda, né? Ter meu ticket refeição. O meu sonho de vida era esse. E aí eu entrei para a fábrica da Coca-Cola. Eu fui ser funcionário na fábrica da Coca-Cola. E trabalhei na fábrica da Coca-Cola quase 1 ano. Quando de repente a Coca-Cola fechou. Mandou na noite, mandou 180 funcionários embora, que era a equipe toda, e a fábrica da Coca-Cola em Divinópolis fechou. Entendi. E eu me vi no mercado sem ter o que fazer, porque quando eu entrei para a Coca, eu pensei assim, poxa, agora é a empresa que eu vou trabalhar por resto da vida. Achei meu lugar. Achei meu lugar. Igual meu pai foi ferroviário a vida inteira, trabalhando numa única empresa, eu pensei, falei, bom, a Coca-Cola é uma empresa que vai me dar condição de trabalhar pro resto da vida. Quando a Coca fechou, eu falei, e agora? O que vai ser mais rápido? Foi aí que surgiu essa questão do cartão. Ah, tá. Foi aí que surgiu a questão do cartão. A Coca-Cola veio antes do cartão. Aí eu comecei com o cartão e eu já comecei a ficar ligado no mercado. E eu comecei a procurar algumas vagas de venda. Né? Aí eu trabalhei no cartão por mais de 1 ano também, quando surgiu uma oportunidade da Ambev. E aí a Ambev foi justamente o divisor de águas de venda. Entendi. Porque a Ambev tem uma pegada, né? A Ambev tem uma pegada. Eu entrei na Ambev logo no início do PEX, né, do Programa de Excelência. E aí era, como você disse, era um mercado, assim, era um mercado de sangue no olho. Vendedor raiz mesmo, né? Vendedor raiz. E a Ambev nos cobrava muito, né? Nos cobrava muito. Você tinha que chegar no... Você tinha 10 passos básicos que você tinha que fazer que você chegava num cliente. Tinha toda uma cartilha, todo um procedimento. Isso. Se você chegasse num cliente com o seu supervisor e aquele cliente não perguntasse, oi André, tudo bem? O cara tinha que saber seu nome. Você tinha a rotina que você tinha que fazer. Entendeu? Então eu tinha que fazer a gestão de estoque. Eu tinha que separar vasilhame para o motorista chegar e já pegar no outro dia. Né? Fora essa rotina de venda que a gente tinha que fazer. Então a experiência na Ambev ali te forjou como vendedor mesmo, né? A experiência da Ambev que me forjou como vendedor. E qual princípio que você carrega desde a Ambev até hoje? Desde a Ambev até hoje, não desistir. Não desistir. Porque as metas lá são altíssimas, né? São altíssimas e a gente tem que saber, na época, né? Você tinha que saber a meta em caixa, em dúzia, em caixa, em litro, e saber os seus maiores clientes, o potencial. Né? Isso aqui na empresa de telecom,
a gente usou durante muito tempo, né? Você ter a tendência, a meta dia, a meta... Né? Hoje a gente tem outras ferramentas, mas antigamente não, era tudo na calculadora e anotado no quadro. Você tinha que chegar todos os dias, 15 para 7 na Ambev, fazer seus cálculos, porque durante a reunião, a matinal, a gente tinha que cantar os números, todos os números. A puxada de venda ali. A puxada de venda marcou uma geração de vendedores. Né? Marcou uma geração. Você que está nos acompanhando aqui, olha, que você tem alguém que passou por esse processo, né, de vendas, de vendedor raiz, né, que tinha aquela puxada de venda, grito de guerra, bater na mesa, né? Nós quebramos algumas mesas na sala de venda já. Eu tive uma experiência assim na Oi, né, também tinha um movimento assim. Escreve aqui nos comentários, divida conosco um pouco da experiência sua ou de alguém que você sabe, que é bacana, né? Isso aí formou uma base de vendedores aí do Brasil, né, que hoje lidera, né? Lidera vários mercados. Eu estou num grupo do pessoal que trabalhou, a maioria está bem sucedido. A maioria hoje é empresário, tem grandes representações, né? Foi um povo bem treinado ali, bem capacitado para os desafios da área comercial, né? Um povo bem treinado. Passamos pelo famoso chapéu de burro, né? Hoje em dia isso é bullying, mas quantas vezes a gente via vendedor virado para a parede de costa, com chapéu de burro e todo mundo jogando papel, porque o cara não sabia a meta dele. Ixi, tinha várias brincadeiras nossas ali que ficavam só dentro da sala de venda, né? Hoje isso aí é cancelamento, com certeza. Total. Geração do mimimi. E aí você saiu da Ambev e qual foi a sua experiência? Como que sucedeu? Eu já saí da Ambev e fui para o Telecom. Né? Na realidade, como eu queria essa questão do salário fixo, surgiu uma oportunidade. Na época, a TIM havia comprado a Maxitel, né? Muita gente nem sabe aí que a TIM se chamava Maxitel SA antigamente. E a TIM havia comprado a Maxitel e surgiu uma vaga para coordenar loja. E aí eu participei do processo seletivo. No meio do processo seletivo, havia uma pessoa que tinha trabalhado comigo, né? E que na época ele tinha sido supervisor no Ambev. E eu só fiquei na área de vendas. E aí o pessoal resolveu contratar ele. Eu lembro que eram mais de 100 pessoas na vaga. E aí ficou eu e ele. E aí o Renato Fulgêncio, que foi o cara que me contratou, ele falou, olha, Navarro, está começando agora uma questão do plano corporativo, que é assim, assim, tal. Você topa? Porque a outra vaga vai para fulano. Porque o perfil dele, pela velocidade que eu preciso, já está melhor que o seu. Como o meu foco era no salário fixo, eu falei, cara, eu vou e vou fazer o seguinte, eu vou dar o meu melhor. Vou fazer o que eu sei fazer, que era o que eu fazia na Ambev. Né? Tanto na minha época de Ambev, eu tomei conta de festas de cerveja por alguns anos. Né? As maiores festas aqui, eu já cheguei a dormir dentro da exposição, dormir em cima de caixa de cerveja lá, porque a gente tinha que contar, no outro dia o caminhão entregar, Savassi, que era a região central, que eu também fazia. Né? E aí eu fui para o Telecom e fui trabalhar. E esse gatilho, você falou, poxa, isso aqui não era o que eu estava prevendo, nem o que eu queria, mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor, porque eu queria aparecer para mim poder chegar no salário fixo. Entendi. A minha meta era o salário fixo. A minha meta era chegar nele. E aqui a gente vê dois gatilhos, olha, para você que está aqui, né? Porque, Navarro, a nossa ideia, a nossa audiência, a ideia é a gente fabricar campeões, a gente contribuir com a carreira das pessoas. Então, o Navarro, que é um empresário de sucesso, né, um grande empreendedor, ele aproveitou a oportunidade que lhe foi dada, pegou do limão e fez uma limonada, né? Do limão ele transformou numa limonada. E o mais interessante, né? Ele teve uma estratégia. Eu acho interessante, dois gatilhos aqui. O primeiro é de fazer o melhor. Sim. Independente da estação que você esteja, talvez você foi colocado numa situação que você não gostaria, ou que não foi o seu plano inicial, mas faça o melhor, né?
Só se melhor. E aí o Navarro pontuou isso. E a segunda questão é, ele foi estratégico, porque ele queria ser o melhor visando a vaga que era do salário fixo ali do ticket de refeição. Isso. E aí eu comecei, né, bem focado mesmo. Eu lembro que na época nós tínhamos a obrigatoriedade de atender 5 clientes. E eu atendia na média de 8 a 10 clientes por dia, né? Eu me mudei para a cidade que eu atendia na época, que era Boa Despacho, para poder facilitar. O vendedor anterior, ele ia e voltava. Né? Mas o que eu queria? Eu queria ganhar o máximo de dinheiro possível para que surgisse a vaga que eu queria, eu ficasse tranquilo. É bom, com menos de 3 meses eu recebi uma ligação do Renato Fugício. Navarro, nós temos a vaga, fulano que foi contratado no seu lugar está indo para uma outra região e nós temos a vaga em Vinópolis. Eu falei, Renato, muito obrigado. Muito obrigado, porque... O mosquitinho do empreendedorismo. Ali eu tinha visto uma grana que a minha calculadora não pensava ainda em calcular. Entendi. Entendeu? A minha calculadora ainda não pensava. Isso ativou algo em você. Isso ativou algo em mim. Que legal. Aí sim eu comecei a ter a visão de empresário. E algo que você estava me contando, você mudou para Bom Despacho. Como que era a abordagem sua com os clientes? Como que você chegava aí? E aí entra, qual que é a diferença do vendedor lá de 25 anos atrás, né, para o vendedor de hoje, que você vê? Era até engraçado, né? Porque a TIM, em vários lugares, ela determinava que a gente ia trabalhar de terno. Né? Durante muito tempo, quando eu trabalhei em Belo Horizonte, trabalhava de terno. Em Divinópolis, trabalhei muito de terno. E quando eu fui para Boa Despacho, eu comecei a trabalhar de terno. E aí, nada contra, mas aí o pessoal chegava lá e falava assim, ah, você é pastor, você é polícia, você é e tal. Aí virava comédia. Aí eu pedi liberação, eu falei, cara, eu posso trabalhar de social, né? E eu tinha uma pasta de couro toda bonitinha. E assim, eu sempre gostei das minhas coisas muito bem organizadas. Né? Eu sempre tive bons computadores, eu sempre tive... Né? Eu sou da época da famosa HP, né? Eu fiz administração. E aí eu tinha uma estratégia, eu tinha um carro na época, que era um carro muito bom, e eu lembro que eu chegava nos clientes, eu tinha uma estratégia para marcar o cliente. Eu chegava na mesa do cliente, eu abria meu computador, tá? Podia ter o que fosse na mesa dele. Eu dava até uma empurradazinha em alguma coisa. Assim. Eu via que o cliente olhava assim que eu estava empurrando. Um gatilho de autoridade. Um gatilho de autoridade. Eu já empurrava meu computador, tirava a HP, porque a HP para mim era muito boa, porque o cliente não sabia fazer conta nela. Entendi. Né? 99,9% dos clientes não sabiam fazer conta HP. Até hoje não sabe. Até hoje não sabe. Né? Tem até uma banda, a banda de pagode, Inimigos da HP. Inimigos da HP, é. E aí, colocava a chave do carro do lado. O cara olhava e falava assim, poxa, esse cara é vendedor de telefonia. E tá nesse carro aqui. Uau, que sacada. Tá com esse computador. Eu tinha um Sony Vaio na época, que era o sonho de consumo de cada um. Né? E uma HP. E o meu famoso telefone BlackBerry. Né? Quem não conhece, né, o BlackBerry era... Tinha a história de ser o telefone do presidente dos Estados Unidos. Né? Toda a CIA, todo o FBI, o presidente dos Estados Unidos, era o telefone que era hackeado. Será que a nossa audiência aqui conhece o BlackBerry? Produção conhece? Será que ela é da produtora? Não, não conhece o BlackBerry. Né? Se vocês hoje usam o WhatsApp, deem graças ao BlackBerry. É mesmo? O primeiro BlackBerry Message iniciou ali. Era entre BlackBerrys. Entre BlackBerrys. Entendi. E aí não era... foi ali que começou a ideia do WhatsApp. Bacana. Produção, palmas para o Navarro. Palmas para a minha cultura. Ajuda aí, produção. Então, e aí, recapitulando aqui, você chegava na mesa do cliente ali, colocava, né, a autoridade, posicionamento, né, brand, olha só. Interessante aqui no nosso bate-papo, de forma leve, né, e mais uma vez uma alegria receber o Navarro aqui, é você ir anotando tudo, papel e caneta na mão, e tirando aquilo que vai fazer sentido para você.
Olha só, o Navarro falou sobre, numa história só, sobre posicionamento, autoridade, o storytelling que ele contou, porque ele queria mostrar o carro, que é o carro top, e o cara ficar impactado como que um vendedor de telecom, né, de telefonia, tem Um carro desse, um computador desse, um HP, né? relógio, pulseira, sempre E bem isso abria vestido, sempre portas. bem vestido, com certeza. Com certeza. E uma das coisas hoje que muitos lugares falam, que eu nunca concordei da forma com que muita gente prega, é que o vendedor ele tem que falar a linguagem do cliente. Eu não acho que o vendedor tem que falar a linguagem. As pessoas confundem isso. Né? Como eu trabalhava numa região rural, o cliente que eu chegava lá dele, ele falava porta, carne, Nós nós vamos. vai. Eu não precisava falar daquela forma. Eu tinha que falar um linguajar tranquilo, à altura do cliente, né? Eu não podia ser nem prepotente, nem abaixo dele, mas de uma forma que ele entendesse. Eu não precisava de entrar, falar da forma que ele falava. Né? Eu me mantia ali na minha postura, né? Tranquilo, sem preocupação nenhuma. Entendi. Bom, que legal. E aí, como que começou a vir os primeiros grandes resultados? Conta um pouquinho sobre isso. As experiências que você teve depois de empreendedor. Gostaria que você dividisse um pouco, porque existem muitas pessoas que têm bons projetos, mas estão no papel, né? Não se tornaram ainda realidade. E eu sempre falo aqui para a turma do Fábrica de Campeões que uma ideia não vale nada. Um projeto sem execução não tem valor nenhum. Então, eu gostaria que você motivasse, né, o nosso público aqui com um pouco das suas experiências, o que, que mudou na sua vida e qual foi o momento, Navarro, que você falou assim, deu aquele uau para a vida, né? Uau, eu cheguei lá, eu conquistei, né? Estou realizado. Olha, quando você fala de vendas, né, você fala de liderança. Automaticamente, o vendedor primeiro ele tem que ser líder de si. Ele tem que ser automotivado. Ele pode buscar motivação e tudo mais. A minha vida realmente mudou quando essa mesma pessoa que me contratou, depois tentou me levar para dentro da empresa, ele chegou e falou, olha, Navarro, porque eu era um vendedor individual. Eu vendia para mim mesmo. Né? Então eu era empresário, hoje como se fosse um MEI. E aí ele chegou e falou assim, olha, o mercado está mudando, o mercado está mudando, e a partir de agora eu quero que você contrate vendedores e monte realmente uma empresa, né? E comece a colocar vendedores e os vendedores vão vender para você. Aí que foi a primeira vez que eu entendi na Ambev o que era liderar, por exemplo. Por quê? Eu tinha que ser melhor que aqueles vendedores. Eu tinha que ter história. Né? Eu cheguei a vender 1.000 linhas no mês. Né? O meu recorde foi 1.005 linhas no mês. E aí. E um mês que vender telefone, numa época que Isso vender quando. telefonia era vender sapato até dos pés descalços, né? Sapato até as pés descalços. 1.005 linhas, E olha. na época nós tínhamos um concorrente fortíssimo, né? Era o maior concorrente, que era a Telemig celular. E a TIM chegando com uma visão totalmente diferente de mercado. Né? E a Telemig já consolidada no mercado. E então, assim, os desafios foram muitos. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que aprender a liderar, por exemplo. Porque até então eu não tinha essa formação. Eu não tinha esse conhecimento. Eu simplesmente fazia. Né? E acredito eu que fiz da forma correta. Porque logo depois eu comecei a colher os bons frutos. Né? Quando eu comecei a colher bons frutos, eu cheguei até loja, cheguei a ter escritório em Belo Horizonte. Depois o mercado modificou um pouco. Né? Tentei empreender em algumas outras coisas. Eu acho que uma das coisas que o empreendedor ele tem que passar é por apertos, né? Porque os apertos nos fazem aprender muito. Então eu passei alguns apertos, quebrei a empresa, né? Mas a empresa de telecom a gente sempre manteve. Então a partir dela eu comecei outros negócios. E é interessante que, né, o tempo de crise, o tempo de situação, de situações difíceis, é importante você sair dessa situação melhor do que você entrou.
Com certeza. Né? Mais casca grossa, mais firme, né? Pronto para os próximos grandes desafios aí. E eu que falo de casca grossa, né, velho? E eu acho que depois a gente pode marcar um segundo bate-papo para você falar um pouquinho também sobre os desafios que você... A história de vida, né? História de vida Que é forte. que é forte. Também se você quiser dar uma pinceladinha, algo... Não, vamos deixar para a próxima, né? Deixar o pessoal... Se o pessoal curtir bastante, eu volto. Bora. Mas eu gostaria que você deixasse aqui algumas coisas que você aprendeu em toda a sua jornada, na ideia da gente incentivar o pessoal, né, fabricar campeões. Que você falasse um pouco sobre erros que você cometeu, que se você tivesse um mentor ou alguém para estar te instruindo, ou um vídeo como este, que você não cometeria, né? E também um direcionamento aí para o pessoal que está querendo começar a empreender, sair da zona de conforto. Sim, vamos lá. Então, na Ambev, nós tínhamos as reuniões matinais, né? E tínhamos muito treinamento. Então, como nós tínhamos o PEX, que era o Programa de Excelência, o PEX nos forçava a aprender. Então, se você quer empreender, aprenda. Seja autoridade no produto que você quer vender. Conheça do produto. Saiba de ponta cabeça, porque o cliente, quando ele chega na gente, ele sabe muito mais perguntas do que, às vezes, o próprio vendedor sabe do produto. Às vezes, o próprio dono não sabe do produto. E o cliente já estudou muito mais. Porque hoje, diferente de antigamente, desse vendedor raiz, né, o cliente ele sabe o que quer. Tem acesso à informação rápida, tem acesso à informação. Então, se você não tem esse conhecimento para mostrar para o cliente não sente. Né? Eu acho que a questão da autoridade hoje é sentir. Né? Então, se eu deixo uma palavra hoje, aprenda. Conhecimento não ocupa espaço. Não seja superficial no que você trabalha. Eu, particularmente, não consigo trabalhar com nada que eu seja superficial. Não consigo vender alguma coisa que eu não compro. Quem aprende não depende, né? Quem aprende não depende. Navarro, muito obrigado, cara. Que alegria ter você por aqui. Obrigado. Espero que esse papo tenha inspirado você aí que está conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, você não se inscreveu ainda no canal, não? A sua audiência veio para cá? Será, Navarro? Será que o pessoal do seu Instagram veio aqui? Olha, vamos lá, vamos ver, né? Você que veio pelo Navarro, clica aqui, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe com o máximo possível de pessoas. E é isso, Navarro. Muito obrigado. Tudo de bom, cara. Gente, o Navarro vai voltar, viu? Para falar sobre a vivência dele. Tem muita história para contar, muita história boa, muita história de superação. E muito em breve nós teremos o Navarro aqui novamente. Okay. Mais uma vez, obrigado, tamo junto. Fábrica de Campeões na área. Valeu!